A justiça decidiu que o ex-modelo suspeito de agredir e torturar o filho de 5 anos de idade vai permanecer preso por pelo menos 30 dias. Lucas Barreto foi denunciado depois de levar o filho até um hospital por causa de uma fratura no ombro. A equipe médica desconfiou de maus tratos depois de notar marcas estranhas no corpo da criança. Um homem de comportamento agressivo. No vídeo que a gente consegue observar é que ele está aparentemente alterado, né? Uma mãe impedida de ver o filho. Simplesmente chegou o oficial e levaram o menino. E um menino de 5 anos, ferido e com medo. Parecia estar em pânico, em estado de choque. Foi a desconfiança de que algo não estava certo que fez a equipe de enfermagem começar a gravar. A criança apresentava lesões graves, algumas recentes, outras pareciam mais antigas. E as atitudes do pai, José Lucas Dias Barreto, soavam estranhas. Quando a enfermeira pergunta como o menino se machucou, o pai diz que ele caiu do colo. O que foi isso aí? Caiu? Como foi? Brincando de luta. De luta? É. Com quem? Com quem? Brincando de luta. Não vamos brincar de luta. Nossa, não tá ranço. As respostas de Lucas e o modo como ele se referia ao filho aumentaram as suspeitas. Os enfermeiros relataram que o Lucas apresentava um comportamento bem alterado, ameaçando todas as pessoas, principalmente as mulheres que estavam com seus filhos no local, e que também ameaçava a criança, inclusive dando um gesto de degola para a criança. Esta brincadeira violenta resultou em uma fratura no ombro esquerdo do menino. O Domingo Espetacular obteve com exclusividade acesso às informações do prontuário médico e do inquérito policial. Lucas já trabalhou como modelo e participou de um reality show. Na delegacia, confirmou que brincava com seu filho de luta e disse que, de uma forma inesperada, a criança sofreu uma fratura no ombro. No depoimento, a médica que atendeu o garoto afirmou que as atitudes de Lucas eram violentas e que ele ameaçava matar todas as mulheres. Uma das enfermeiras disse à polícia: chegou a agredir a criança na cabeça, além de agredir verbalmente também. Outra contou que Lucas falava que o filho iria pagar, que não tinha mais a mãe para mimá-lo. O delegado responsável pelo caso decidiu indiciar Lucas Barreto. O agressor vai ser indiciado por crime de tortura, vai responder a uma pena de 2 a 8 anos. E essa tortura pode ser ainda agravada por algumas qualificadoras da lei. E aí quem vai definir é o Justiça. Esta perita, especialista em casos de agressão a crianças, analisou os laudos médicos e o exame de corpo de delito. O que consta na documentação médica é que a criança caiu do colo. Quais são os mecanismos frequentes de provocar esse tipo de fratura? Essa criança teria que ter caído com um impacto muito importante na região do ombro ou movimentos de tração, de rotação do braço. Em uma luta é possível uma fratura dessa. A especialista também ficou impressionada com outras lesões apresentadas pelo menino. Nos deixa claro que houve um traumatismo craniano, que essa criança bateu a cabeça em algum momento e que é corroborado pela presença de equimoses na região frontal, ou seja, marcas roxas. E ela tem lesões que chamam muita atenção, que é a escoriação na narina e uma maceração de mucosa labial inferior. O que é isso? É um traumatismo importante da boca. A mãe do garoto aceitou conversar com nossa equipe. Sara conta que quando começou a se envolver com Lucas, estava grávida, fruto de um outro relacionamento. Ainda durante a gestação, começou a perceber o comportamento agressivo dele. Tudo começou por causa de uma foto nas redes sociais.
Começou a ficar irritado, falou que não gostou, falou que eu estava traindo ele, um montão de coisa. Aí ele começou a quebrar as coisas. Lá tinha um banco dentro da casa, ele requebrou o banco, bateu no armário. Quando o menino nasceu, Lucas o registrou como filho. Começou a chamar a criança de meu filho. Eu comecei a falar assim, não vou falar nada, porque se eu falar alguma coisa... Você já tinha medo? Já tinha medo. Ela diz que não aguentou a violência de Lucas e os dois se separaram. Mas numa decisão que a surpreendeu, a guarda da criança ficou com ele. Depois inventaram maus-trato no menino que não tinha maus-trato nenhum. Aí falou que o meu filho falou que a avó dele bateu nele. E eu falei, ele não bateu, minha mãe não bateu nele. O processo corria na vara de família com fatos antigos, com fatos pretéritos, inclusive mentirosos, de uma boa conduta do agressor. Sara acredita que, por ter mais dinheiro, Lucas convenceu a justiça de que era a melhor opção para criar o menino. Perguntei por que estava levando o meu filho. Eu falei, ele falou assim, ele já tem um convívio com o pai. Eu falei, ele nem é o pai do meu filho. Aí, simplesmente chegou o oficial e levaram o menino. Lucas e o filho moravam nessa rua, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A suspeita dos investigadores é de que a criança já havia sido agredida antes pelo pai. Segundo a polícia, os vizinhos conheciam o perfil violento do ex-modelo, mas não tiveram coragem de denunciar antes, nem de prestar depoimento na delegacia depois do ocorrido, justamente por medo. O medo também deixou o menino de apenas 5 anos introspectivo e com falas desconexas. Algo comum nesse tipo de situação, segundo essa psicóloga. A criança ela pode acabar ali despersonalizando ou rompendo com a realidade. Então tá tão difícil ficar ali em meio àquela realidade agressiva, violentadora e adoecida que eu crio um mundinho novo à parte. Os exames médicos também poderão ajudar a comprovar se a criança já havia sido agredida antes. Quando a gente analisa uma criança numa emergência vítima de trauma, é extremamente importante que o profissional de saúde observe esses detalhes, né? A dinâmica do que aconteceu, o nexo entre o que o familiar conta e o que a criança apresenta, a idade da criança para ver a compatibilidade dessas lesões. Sara afirma que o filho já havia sido agredido outras vezes. Teve uma cicatriz no rosto e eu perguntei o que era aquela marca que ele tinha no rosto, falou que era alergia. E eu fui descobrir que ele tinha raspado o rosto do menino com gilete. Depois foi os pontos na testa que ele não soube me explicar. Depois de receber a alta do hospital, o menino foi encaminhado pelo Conselho Tutelar para uma família acolhedora. Essa é uma medida temporária que não pode ultrapassar 18 meses e está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. O objetivo é proteger o menor de idade enquanto se apura o que aconteceu. Depois, será definido um lar mais seguro para ele. A primeira coisa é retirar de junto dessa figura ali que não é uma figura saudável, que é uma figura violentadora. Eu não quero esse homem em contato com meu filho, ele tem problema de cabeça, ele não é normal, entendeu? Ele já me agrediu, ele já arrancou meu cabelo com a mão. Ninguém te ouviu? Ninguém deu ouvido ao que eu falei. Procuramos os advogados de José Lucas Dias Barreto. Eles não quiseram gravar entrevista. Por meio de nota, informaram que vão comprovar a sua inocência no momento processual oportuno e que Lucas tinha a guarda provisória legalmente concedida da criança. Sara ainda tem esperanças de ter novamente a guarda do filho. Ela garante que pode dar a ele esse lar seguro, com cuidado e afeto. Ele é uma irmã de paixão. Ele toda hora fala assim, chama a irmãzinha aí pra eu mostrar meus brinquedos. Eu preciso do meu filho de volta.